Bom dia, que a paz seja convosco, tudo bem? Aqui é o Thomas, Dan Thomas. Vamos dar sequência no nosso estudo sobre a introdução da hermenêutica, né, que é a ciência do conhecimento da interpretação de textos. É um sentimento que eu queria compartilhar com vocês e fazer com que isso possa motivar mais o coração de vocês. Quando eu comecei a estudar em 2014, se eu não me engano, estudava numa escola chamada Ágape. E quando eu chegava na escola, nós passávamos no balcão e a recepcionista ou o recepcionista entregava um estudo pronto para nós, que era o que nós estudaríamos durante o dia na aula. E aquilo que gerava uma indignação no meu coração, assim, no meu espírito muito forte, no sentido de como é que eles chegaram ao resultado final daquele estudo e não ensinavam aquilo pra gente. Não ensinavam como preparar um estudo, não ensinavam como interpretar um texto, enfim, não ensinavam o básico, mas queriam inculcar na nossa mente uma ideia já pronta. Então a intenção desses vídeos é encorajar você a olhar por si só para o texto e conseguir ter uma interpretação correta sem que ninguém te venda uma ideia pronta. E isso com certeza vai fazer com que você tenha uma leitura bíblica muito mais saudável. E isso vai te levar num nível de piedade muito maior como um cristão. Então não é por competitividade de conhecimento, não é por mostrar que eu sei mais ou menos do que alguém, não. Na verdade, é tentar suprir o sentimento do coração, que pode ser o seu sentimento nesse momento, ou que você realmente também possa ser encorajado nesse mesmo sentimento que eu tive no passado de questionar aquilo que me entregavam pronto. Então nós vamos dar sequência aqui nessa segunda aula, nessa segunda introdução, no mesmo capítulo. Vou ler a parte do capítulo que nós lemos ontem, mas hoje nós vamos dar uma avançada no capítulo, porque a intenção é tratar do capítulo de forma geral, pelo menos até o que se trata desse tema, porque tem capítulos que tratam um capítulo inteiro de algo, outros capítulos tem algumas sessões que são divididas. Então esse aqui, cerca de 70% do capítulo trata disso. Então é onde nós vamos avançar. Então eu vou ler o que nós usamos como prévia. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário
não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então aqui nós avançamos mais 5 versículos, e como eu fiz a pergunta ontem para vocês de quem estava se relacionando o texto, e pedi para que vocês anotassem outras palavras que chamassem a atenção, nós vemos aqui que novas palavras surgem no texto, né? Por exemplo, a palavra mercenário. E ela, com certeza, é uma chave nesse texto. Mas dando sequência ao acróstico, ao oika, então ontem nós tratamos do o, que é o observar. Hoje nós vamos tratar do i, que é o interpretar. Eu vou usar um exemplo que um pastor me ensinou no passado, chamado Glauber. Ele usa o exemplo da interpretação como um investigador. Aliás, o observar como um investigador. Então você olhou o texto como um investigador que entra numa cena do crime, você olhou para o texto e começou a encontrar características. Então você olhou aonde as coisas estavam acontecendo, você observou para as palavras, você observou a riqueza das palavras, e agora você precisa interpretar como um investigador interpreta uma cena criminal. Então agora você vai pegar essas palavras e você vai começar a interpretar. Você vai pegar a palavra pastor, você vai pegar a palavra ovelha, você vai pegar a palavra aprisco, você vai pegar a palavra ladrão, você vai pegar a palavra mercenário e vai começar a interpretar, observando o que está acontecendo no texto, e vai começar a dar interpretação para aquilo que o texto está te apontando. Então, são regras básicas, regras que apontam para que você olhe para o texto e entenda realmente do que o texto está se tratando. O texto ele vai te limitar ao texto, mas ele vai te dar ferramenta para você interpretar o texto. Você vai olhar para o texto a partir do olhar de quem escreveu o texto. Você não vai olhar para o texto a partir do seu olhar. Você vai olhar para o texto a partir do contexto de quem escreveu o texto. Então, observando essas informações, você vai começar a entender o que estava passando na mente de quem escreveu aquilo que escreveu. Você não vai interpretar a partir do seu olhar. Você vai interpretar a partir do olhar do autor. O autor tem uma mensagem para te comunicar. E a partir da mensagem do autor, você vai conseguir entender o que ele queria comunicar com as pessoas. Tá? Então, essa é mais uma regra que a gente vai colocar em prática, que é a interpretação. A interpretação sempre partindo dos elementos que compõem a parte interna do texto. Você olha para o texto, reconhece as palavras que chamam a sua atenção e começam a interpretar aquilo que está escrito, interpretar as palavras que são chave, lê linha por linha, devagarzinho, vai anotando, e isso vai trazendo riqueza para o que você vai encontrando. Então, o autor do texto tem uma mensagem para comunicar com você, mas para você entender essa mensagem, você tem que entender a mente do autor. Para você entender a mente do autor, você tem que compreender o que ele usou como elementos dentro do texto. E essas são essas palavras-chave que vão saltando aos seus olhos conforme você vai lendo, anotando e interpretando essas coisas que são chaves. Amém? Deus te abençoe. Eu oro para que o Espírito Santo quebre os sofismas da sua mente, que você seja levado num lugar de entendimento e que hoje você possa ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Deus te abençoe.